esse vídeo é uma forma de não romantizar tanto o balé, que parece ser tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso. Tudo uma mil maravilhas, não é? O balé tem muitos pontos tóxicos e eu vou falar alguns aqui pra vocês. Oi, sou a Carol, sou bailarina clássica profissional e eu vim falar um pouco sobre os pontos tóxicos do balé clássico. Tem vários, mas eu vou entrar aqui em alguns pontos que eu acho que são os que eu mais sofri. Eu sou bailarina profissional, trabalhei em companhias, me formei tudo, porém eu não atuo mais na área porque eu tive um problema no coração, mas aí eu deixei isso em outro vídeo. Mas o balé, ele não é mil maravilhas, não parece ser tudo tão perfeito, maravilhoso, a bailarina no palco brilhando, tudo lindo, não é. Existem muitas questões que acaba com a nossa saúde mental. E eu vou listar algumas aqui pra vocês. Eu acho que uma das coisas que eu não gosto muito do balé é você ter que dançar machucada. Mas isso não é apenas do balé, né? Acontece muito também no esporte. Quem pratica esporte acaba tendo que continuar ali mesmo lesionado, porque você não tem alguma competição, alguma coisa do tipo. O balé é a mesma coisa. Só que não é bom, né? Não faz muito bem e acaba encurtando ali o período de carreira, né? Você continuar lesionada ali, não dar uma pausa para você curar o seu corpo, faz com que a sua carreira diminua, né? Porque você vai piorar outras áreas. No meu caso, eu rompi todos os ligamentos do peito do pé e eu continuei dançando mesmo assim. E isso me trouxe vários problemas, eu tive que fazer algumas cirurgias. Então, depois que eu parei de dançar, eu fiz uma cirurgia agora recente também, de reconstrução, porque meu pé tava não tinha nada para segurar o peito do pé, completamente sem ligamentos. E eu ainda vivi assim durante muito tempo. Chegou um momento que realmente não dava, e aí quando eu fui operar agora a última vez, o médico falou: meu Deus, como você tava vivendo desse jeito? Então, assim, se eu continuasse dançando daquele jeito, poderia romper mais ligamentos do tornozelo, de outras áreas e, né, o problema seria muito maior. Eu tenho desgaste na cartilagem do fêmur e se eu continuasse dançando, poderia futuramente ter que colocar uma prótese. Então, são problemas que ali no início parece tudo ok, você continua ali dançando, mas você tem que continuar mesmo machucado, não pode parar. E aí chega uma hora que o problema tá tão grande que você tem que realmente largar a sua carreira. E tem outra questão também, que é a carreira ser curta, né? O corpo não aguenta que a gente dance profissionalmente até os 60 anos, por exemplo. Então ali até os 40, gritando ali os 40, você tem que parar. Ou até muito antes que isso, né? Se você se lesionar mais sério, você tem que abandonar a sua carreira. Então, no meu caso, eu tive que abandonar minha carreira porque eu descobri que eu tinha uma doença no coração. Então, essa questão de você continuar lesionado e não pode parar porque você tem espetáculo, porque você tem competição, porque você tem... Isso não é muito legal na carreira. É uma coisa que me fazia refletir muito se eu queria continuar daquele jeito, né? Com meu pé daquele jeito, com meu quadril daquele jeito, eu ficava pensando, será que eu não posso parar uns meses para me cuidar? Será que é isso mesmo? Se eu parar, eu vou piorar tanto assim? Então, eu acho que isso é uma parte bem tóxica da profissão. Muitas mulheres deixam de ter filhos até para poder não pausar a carreira. Então, eu acho isso bem tóxico do balé. Acho que esse problema que eu vou falar agora é o maior de todos, ao meu ver. É a busca da magreza. Tem isso também na carreira de modelo, né? Só que a carreira de modelo, diferente da do balé, você não tem que dançar o dia inteiro sem comer, né? A modelo, o máximo que ela vai fazer é uma musculação, um aeróbico, mas ela não vai passar o dia inteiro fazendo uma atividade física intensa, né? Então, ela fica sem comer, mas ela talvez nem passe mal. Agora, bailarino não tem como, né? É uma busca incessante pela magreza e uma pressão absurda. E a gente tem que dançar o dia inteiro, então muitas meninas acabam desenvolvendo vários problemas ali de bulimia, anorexia. Eu tive um problema seríssimo com laxantes, assim, eu tive um período da minha carreira que eu fiquei completamente viciada em laxante, porque eu tinha problema de prisão de ventre e eu não podia comer muito, né? Porque eu não podia engordar. E aí qualquer coisinha que eu me sentia inchada, eu tomava um laxante. E aí chegou um momento que meu corpo já só funcionava com laxante.
E não era um, dois, era tipo uma cartela inteira que eu tomava. Então, é muito tóxico essa pressão pela magreza, pela estética o tempo todo. E não é só a magreza pela magreza, é tipo, a magreza tem que ter a altura tal, tem que ter o perfil tal, é tudo muito padronizado o balé, né? Dependendo da companhia que você queira entrar. Então é uma pressão absurda que me fazia muito mal. Eu cheguei numa época que eu fui obrigada a tomar remédio para emagrecer. E aí é outra questão, se vocês quiserem depois eu faço um vídeo sobre isso, mas teve um momento na minha carreira que eu fui obrigada a tomar remédio para emagrecer e eu era muito magra. Eu tenho 1,70 de altura e eu cheguei a pesar 40 quilos. Então pra vocês verem e eu me olhava no espelho, eu me via enorme. Eu tinha uma distorção de imagem absurda e não é só comigo que isso acontece. Então acho que essa rigidez, né, de ter que ser muito magro o tempo todo, e alguns lugares que eu cheguei a dançar pesavam a gente para ver como se a gente tinha engordado ou não, mediam a gente assim. Então é um problema que me fez muito mal, apesar de eu ser muito magra. Até hoje eu sou magra, gente. Eu tenho 53 quilos. Eu tenho 1,70, eu tenho 53 quilos. Eu sou muito magra, mas eu cheguei a pesar 40 quilos por causa da pressão estética do balé. E eu me olhava no espelho, eu me via gorda. Eu via gordura onde não existia. É bizarro, depois que você sai dessa neura, você vê, meu Deus, como assim? Como que eu vivia nisso, né? Por mais que eu ame o balé, esse eu acho que é o maior traço tóxico do balé. É você ter o físico perfeito. E o físico perfeito não é só a magreza, né? A magreza é muito importante, né, pro balé. Mas é você ser extremamente magra, alta, ter pernas muito compridas, ter um pé absurdo, ter muita elasticidade. Então é todo um físico moldado, e se você não se encaixar naquele padrão, você não serve. Então a gente fica realmente muito bitolado com isso, faz muito mal. Eu conheço bailarinos que desenvolveram vários problemas de bulimia, de anorexia, enfim, por causa dessa pressão estética. Então, o pior de todos pra mim é a magreza, sem dúvida. Eu falei sobre a pressão estética, né? Sem ser a magreza, mas na pressão estética de ter o corpo ideal. Pernas muito compridas, muito andeó, muita elasticidade, enfim. Existe todo um padrão que tem mudado esses últimos anos, né? Até alguns anos atrás a gente não via primeiras bailarinas solistas negras. A gente não via, e hoje em dia tem companhias só de mulheres negras. Eu acho lindo, mas afirmo que deveria ser mais aberto. O balé está abrindo aos poucos, muito lentamente, porém ainda está lento, né? E o que a gente quer ver são companhias mais abertas, pessoas mais variáveis. O mundo é muito variado, as pessoas são muito diferentes, então as companhias deveriam ser diferentes também. Mas aí tem aquele padrão de só entra na companhia tal se ela for exatamente desse jeito, só entra na companhia tal se ela for exatamente desse jeito. E gera uma pressão estética muito grande, que eu acho que tem melhorado esses últimos anos pra cá, até na questão de ter agora sapatilhas com outros tons de pele. Aos poucos, bem poucos, estamos vendo ali evoluções, né? Eu queria que fosse tudo muito mais rápido, mas aos poucos tem mudado, sim. E aí, eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar. Uma parte muito tóxica é incerteza. O balé, ele traz muita incerteza. Incerteza de que será que a minha carreira vai pra frente? Será que eu vou continuar trabalhando como bailarina daqui a 10 anos? Será que vou conseguir entrar numa companhia? Será que a companhia não vai me demitir do nada? Será que é tudo muito incerto, né? O bailarino, alguns, né, a maioria, né, no caso, são poucos os que conseguem serem solistas e primeiros bailarinos, mas aquela incerteza de que mesmo se você for um grande bailarino, se você se lesionar, sua carreira acaba. Porém, existe um leque ali de oportunidades dentro do balé, né? Você às vezes não consegue continuar a carreira, mas você pode continuar dando aula, ensaiando, criando coreografias, pode ir pro lado do figurino. Tem amigos que abriram confecções de figurinos de balé, porque entendem de balé e fazem figurinos para bailarinos.
você pode ali abrir um leque ali de opções. Eu, por exemplo, virei fotógrafa que também faço foto de dança. Então ali você consegue se encaixar ali em vários aspectos da dança. Pode trabalhar como diretora de companhia, pode abrir a sua escola de dança. Porém, essa incerteza de que será que eu vou continuar trabalhando, como dançando, essa incerteza, eu acho tóxica, porque o bailarino ele não tem muita paz, né? Ele fica o tempo todo meio que com medo de se lesionar, com medo de alguma coisa acontecer. E muitos levam o balé paralelo a outra profissão. Né, eu tenho amigos bailarinos que trabalham como fisioterapeutas, que trabalham com a parte estética, fazendo sobrancelha, maquiagem e tal, que foram para outras áreas, né? Então a gente acaba buscando opções B, C, D para poder ali, caso parar de dançar, ter ali outras opções. Então essa incerteza eu acho um pouco tóxica do balé também. Outro ponto que eu acho que não é muito positivo é a falta de emprego no Brasil, né? Nós vivemos num país que, apesar de ser um país extremamente farto de cultura, de arte e de artistas, é um país pobre em conhecimento de arte, né? As pessoas não conseguem olhar para a arte e ver como uma profissão. Na época que eu dançava, eu ia num consultório, aí me dava um negócio para eu preencher profissão, botava bailarina. E aí já chegaram e me perguntavam, sua profissão é bailarina? Eu falei, sim. Mas você dança balé, e sua profissão? Você dá aula de balé? Eu falei, não, eu sou bailarina. Né? As pessoas não conseguem te olhar como um profissional, né? Um emprego. As pessoas acham que balé é coisa de criança, ou você é professor de balé, ou você é criança e faz balé. Você não pode ser uma bailarina que dança profissionalmente, né? A mesma coisa, pintor. Né? Você é pintor, não vê como uma profissão. A pessoa só vê tipo um cantor como profissão depois que ele dá certo. Até ele ficar cantando em restaurantes, em eventos pequenos, a pessoa não dá muito moral para ele. Então a arte, no geral, no Brasil, ela não é muito valorizada, né? As pessoas não conseguem enxergar a arte como profissão. Então, o Brasil ainda é um país muito pobre em oportunidades para bailarinos, tanto que 90% dos bailarinos brasileiros vão para fora, né? Que é o meu caso, eu fui para fora também. Mas tem companhias excelentes no Brasil, né? Tem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tem o Teatro de São Paulo Companhia de Dança, tem o Grupo Corpo, tem a Débora Coca, então tem várias companhias, tem a companhia do Thiago Soares, tem várias companhias muito boas que estão aí, né, dando oportunidade para bailarinos, porém o incentivo ainda é pouco, e a visão do país no geral, né, são poucas companhias em comparação à quantidade de artistas e bailarinos que nós temos no país, né? Os maiores bailarinos brasileiros estão indo para fora porque o Brasil não tem oportunidade. Então, para quem é brasileiro é bem tóxico essa incerteza de se você vai conseguir um emprego lá fora, se você vai conseguir um emprego aqui dentro, porque como são poucas companhias, é muito competitivo. Então, é difícil você viver, né? Eu, por exemplo, depois que eu me machuquei, que eu operei o coração e tudo, se eu voltasse a dançar profissionalmente, coisa que não vai acontecer, mas se eu voltasse a dançar, eu não ia querer ir embora do país de novo, eu ia querer morar no meu país, ficar perto da minha família. Porém, são poucas oportunidades de emprego que nós temos aqui, né? Então, eu acho isso muito tóxico, mas é uma questão cultural do nosso país, a gente está tentando mudar, né? A gente tem tentado levar a dança, a arte, a cultura para as pessoas o máximo possível, mas as pessoas ainda têm a mente muito fechada sobre isso. Mas a arte é o que salva a gente, né? Tanto que a pessoa não tá legal, ela liga a televisão porque ela tem que ver algum entretenimento, e entretenimento é arte. Ela vai ver um filme, que é arte. Ela vai ouvir uma música, que é arte, né? Ela vai ao teatro, que é arte. Então a arte, ela é o refúgio do ser humano. Então, acho que é uma questão muito de cultural, né? O Brasil não tem a cultura de valorizar artista, infelizmente, mas é tóxico. É tóxico viver como artista, é muito tóxico. Mas a gente faz por amor à profissão. Uma coisa que é muito tóxica no balé é que o balé é muito caro, né? O balé é caro, fazer balé é caro. Eu comecei o balé num balé voluntariado
comunitário, onde a gente só pagava, na época, R$10 por mês para ajuda de limpeza, né? Todo mundo dava R$10 para poder, no final do mês, toda semana conseguir limpar o local, fazer a manutenção, porque também era um local cedido, né? Para ter as aulas. A gente não pagava professores, enfim. E eu comecei o balé no projeto voluntariado. E fez toda a diferença, porque se não fosse isso, a minha família na época não ia poder pagar uma escola de balé cara para eu fazer. E balé é caro, escola de balé é cara, material de balé é caro, figurino, meia calça, sapatilha muito caro. Depois que você entra na ponta, fica muito mais caro. E aí tem a questão de apresentações, final de ano, tem figurinos, tem taxa de festa, tem questões de, se você for um bailarino para competição, que era o meu caso, muitas viagens, muitos figurinos, muitos ensaios, uma vida voltada para aquilo, né? Alimentação, hospedagem e tudo. E aí eu consegui patrocinadores, né? Na minha época eu tinha patrocinadores. Mesmo assim era bem pesado. Porque eu não sou de uma família rica, né? E o balé é muito caro, tudo balé é muito caro. Inscrição para você dançar é muito cara. Então, o balé é caro, então ele não é acessível a todos. Muitos começam e, se não conseguir uma bolsa de estudos ou uma pessoa para patrocinar, realmente acabam desistindo da carreira, porque não dá, né? Eu falo por mim, eu comecei num projeto voluntariado, se não fosse isso eu nunca teria começado. E depois disso eu consegui patrocinadores, e por isso eu consegui muitas coisas, né? Porque eu tinha patrocinadores, porque pelos meus pais mesmo, sozinhos, eu não ia conseguir tudo que eu consegui. Eles fizeram de tudo para incentivar o meu sonho. Eu agradeço muito os meus pais por isso. Eles sempre se esforçaram muito, se dedicavam muito para conseguir realizar os meus sonhos. Então eles abriam mão de muita coisa. Eles trabalhavam muito para pagar meus figurinos, para pagar minhas viagens, para me ajudar mesmo com patrocínio. Eu tinha muitos gastos, né? Eu usava 2 pares de sapatilha de ponta por semana, pra vocês terem uma noção. Então, meus gastos eram muito altos, mesmo com patrocínio. E meus pais, eles se dedicavam muito. Eles tinham uma padaria na época, eles trabalhavam dia e noite, todos os dias, sem dormir, fazendo o próprio pão e vendendo e tudo para poder conseguir me mandar dinheiro e realizar os meus sonhos. Então, eu sou muito grata aos meus pais por isso. Mas eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de a família conseguir ajudar ou conseguir patrocinadores. Então, muitas pessoas, sim, acabam desistindo dos seus sonhos pelo balé ser muito caro, né? Meu sonho, se eu ganhasse muito dinheiro um dia, era conseguir também abrir outro projeto voluntariado. Meu grande sonho era esse. Mas quem sabe um dia, quando eu for rica, eu consigo. Mas eu gostaria sim de levar oportunidade para pessoas que não têm a oportunidade de conhecer a arte, né? E a arte, eu acho que a sementinha do amor da arte foi plantada no meu coração graças a um projeto voluntariado. E a minha vontade é fazer isso um dia. É isso. Acabei me emocionando. Mas enfim, gente, eu acho que esses são alguns pontos tóxicos do balé que eu vivi. E eu coloquei aqui no vídeo. Tem vários outros pontos tóxicos. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo pra vocês. Mas comenta aqui embaixo se vocês fazem balé, se vocês gostam e se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no canal e um beijo pra vocês. Tchau!